Olá, vamos a mais algum conteúdo de sociologia? Vamos lá então. Existe aqui no canal um vídeo sobre fato social, que é um conceito de Emily Durkheim, tá? Só que aquele vídeo, na verdade, é como se fosse o segundo vídeo sobre fato social. O primeiro é esse aqui, mas não tem problema. Você assiste esse, volta lá, assiste o outro, porque na verdade uma coisa complementa do outro, tá? Durkheim é considerado um dos pais da sociologia, né? Então, como um dos pais de uma nova ciência que estava surgindo, ele tratou de escrever o que era, o que seria, né? Qual é o objeto da ciência social e como que o novo pesquisador que surge com essa ciência deveria se comportar frente ao objeto que ele vai tentar compreender. No nosso caso aqui, fenômenos sociais, né? Então, fato social é o objeto de estudo da sociologia de Durkheim. Quando eu falei sobre as características que compõem o fato social, que são elas, para ser um fato social ele tem que ser coercitivo, tem que ser obrigatório para todos, o indivíduo é obrigado a fazer, ele tem que ser geral, tem que ser para todos que compõem aquela, que pertencem àquela sociedade, e ele tem que ser externo, externo à vontade do indivíduo, tá? Ficou faltando falar uma coisa importante, que é uma frase clássica de Durkheim, que é: o fato social tem que ser tratado como uma coisa. Por que isso é importante? A sociologia de Durkheim ela é considerada conservadora. O que é algo conservador? Conservador é algo que não quer que modifique o que ocorre, né? O conservador ele quer manter, né? Então ele está estudando uma sociedade em que ele observa na visão de, estou falando de Durkheim, o vídeo inteiro é de Durkheim, tá? Esse videozinho aqui. Ele observa que a sociedade ela é composta pelas instituições sociais, certo? Isso é um fato. E para ele deve assim se manter. Por isso que ele é conservador. O que são instituições sociais? Família é uma instituição social, educação é uma instituição social, tá? E aí ele observa o seguinte: esse novo pesquisador que vai tentar observar a sociedade e tentar entender a sociedade com um olhar científico, ele pega emprestado o que já existia até então, ciências da natureza, não é isso? Então ele vai pegar nomenclaturas das ciências da natureza e comportamento das pessoas que até então estudaram a natureza para tentar entender a sociedade. Que tipo de comportamento? O pesquisador ele também é um ser humano, que também está inserido em uma sociedade. Mas quando ele tenta compreender uma sociedade, ele tem que se distanciar do objeto que ele vai tentar compreender. Por quê? Porque ele tem que ser isento. Ele não pode colocar um juízo de valor dele para tentar entender algo, mesmo que ele pertença a essa sociedade. Então, nesse sentido, ele tem que tratar o fato social, que é o objeto de estudo das ciências sociais na visão de Durkheim, como uma coisa, da mesma maneira como um indivíduo que vai tentar entender uma cadeira, né? É um objeto. Só que, o que tem de muito importante aí? Quer dizer, várias coisas são importantes, né? O que tem de importante aí? O pesquisador ele tem que conseguir se distanciar. Então, ele não pode colocar juízo de valor na sua pesquisa. Aí você pode estar pensando assim, ué, mas todos pensam assim? Não. Lembra no vídeo sobre os principais pensadores das ciências sociais? Cada um deles tem uma visão completamente diferente do outro. Qual é a correta? Não tem correta. A gente vai analisar lógica, encadeamento de raciocínio. Em alguns momentos você pode concordar com a teoria sociológica de um, em outros momentos com a teoria sociológica do outro, ou não, ou concordar desde o início ao fim com um só. Mas para que você possa concordar do início ao fim, com um único pensador, o que é um pouco radical, mas enfim, é uma possibilidade, você tem que conhecer todos os outros pensamentos, certo? Então, o que acontece? O Durkheim, ele tenta, ao formular as regras do método sociológico ele não tenta, ele consegue, né? Definir como que essa ciência nova que surge tem que ser estudada por esse pesquisador, que também é um indivíduo que é influenciado e inserido numa determinada sociedade, certo? Então, por que eu diria que esse aqui seria o primeiro
Por que eu disse que esse aqui seria o primeiro vídeo sobre fato social, mas não tem problema, um complementa o outro? Porque o fato social, que é o objeto de estudo das ciências sociais na visão de Durkheim, tem que ser tratado como coisa. Fato social, para esse pesquisador, é uma coisa. E o que é o fato social? Aí sim, é o vídeo que eu já coloquei aqui no canal. É tudo que, na verdade, é cultural e que tem que ter essas 3 características. Ele tem que ser obrigatório, ele tem que ser obrigatório para todos que estão inseridos na sociedade que vai ser estudado, ele tem que ser geral, servir para todos, e ele tem que ser, que eu já falei, coercitivo, né? Coercitivo, geral e externo. Externo ao indivíduo, tá bom? Isso aqui só para fechar esse conceito extremamente importante da sociologia de Durkheim, tá? Durkheim nasceu em 1858, a gente tem que estar sempre pegando o contexto de época, daquele momento, do que estava ocorrendo e o porquê que ele estava estudando e elaborando esse olhar científico. O que é um olhar científico? Você parte de uma premissa e você tenta provar essa premissa. Então não é um achismo, é um estudo. Dentro de uma ciência você tem análises quantitativas, você vai trabalhar com estatística, e análises qualitativas, né, da abordagem, da linha de pensamento. Isso existe em todas as ciências. Existe nas ciências sociais? Sim, existe nas ciências sociais também, tá bom? Então, existem outros conceitos, consciência coletiva, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, anomia, são vários outros conceitos de Durkheim que eu vou tratar em vídeos pequenos como esse, para não ficar um negócio extenso, tá? E os outros conceitos dos outros pensadores também, de Weber, de Marx e dos sociólogos contemporâneos que vão surgir aqui ao longo desse canal aqui, tá bom? Então, só para complementar o videozinho sobre fato social, que quando eu estava reassistindo, eu observei que faltou colocar essa informação importante, tá? Então, um fato social, ele é o objeto de estudo das ciências de Durkheim, e ele tem que ser tratado pelo pesquisador, ele tem que ser tratado como uma coisa, sem o pesquisador colocar o juízo de valor nesse estudo, tá bom? Então, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.